Samuel, no capítulo 15. Eu quero ler aqui alguns versículos com os irmãos. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 15, alguns versículos para nós meditarmos e depois estaremos lendo o primeiro versículo do capítulo 16. A gente se atenta muito ao capítulo 16, mas às vezes nos esquecemos do capítulo 15. Precisamos de um contexto para entender o texto. Capítulo 15 de 1 Samuel, versículo de número 1. Amém, queridos? A minha Bíblia diz assim, olha. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão ataque os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumento. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque, armou emboscada no vale. Depois disse aos queneus: retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que não vos destrua junto com eles, pois vocês foram bondosos com Israel, quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas, e Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o seu exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e bois, e os bezerros gordos e também os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor a noite toda. Versículo 14. Samuel, porém, perguntou: então, que balido de ovelhas é esse que eu ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de boi é esse que eu estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas, pouparam o melhor das ovelhas e dos bois, para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o que restou. Capítulo 16, versículo 1 diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vai a Belém. Eu o enviarei a Jessé, pois escolhi de seus filhos um para reinar o meu povo. Amém. Toma teu assento, desocupa as tuas mãos e aplauda o Senhor com alegria. Mas aplauda dando glória a Deus, aleluia. Alegre esse ambiente, irmãos, com teu glória, com teu aleluia, com a tua adoração, porque Deus está aqui nesta noite. Queridos, com muita dificuldade, eu pedi a Deus uma palavra para esta noite. E o Senhor então me fez lembrar-me dessa história.
Esse texto, ele é muito conhecido de todos nós, e ele vai tratar-se de uma escolha que Deus fez para cuidar do seu povo. Você viu que eu li aqui o capítulo de número 15, aonde Saul ele recebe uma ordem direta de Deus, e a Bíblia vai dizer para nós que Saul não faz conforme aquilo que Deus havia lhe ordenado a fazer. Quando nós estudamos a Bíblia, quando nós olhamos para o contexto que está intrínseco nessa história, nós nos lembramos que até o livro de Juízes, eu preguei e falei sobre isso aqui um dia, quando nós olhamos e estudamos a Bíblia Sagrada, nós percebemos que até o livro dos Juízes, o povo de Israel, eles viviam um tempo chamado tempo teocrático, onde o governo daquele povo era direcionado pelo próprio Deus. Deus era quem dava a regra para o seu povo. Deus é quem estabelecia ordens diretas para que o povo então pudesse fluir na sua história. Mas diz a Bíblia Sagrada que o povo começou a olhar os demais povos pagãos. E quando eles olhavam os povos pagãos, a Bíblia diz que eles começaram a perceber que as demais nações tinham uma liderança para que governassem. Os demais povos tinham homens com poder e autoridade para que pudesse dar um direcionamento a eles. E resumindo a história, a Bíblia vai dizer para nós que os anciãos de Israel, eles procuram Samuel e diz: Samuel, os demais povos têm uma liderança, os demais povos têm um rei, nós queremos deixar o governo teocrático, porque nós precisaremos de uma liderança para cuidar de nós. Nós precisamos de alguém, de uma autoridade, de uma voz ativa, para que estabeleça leis para nós. Haja vista que nesse período, a Bíblia vai dizer que Deus levantava juízes, homens, direcionados por Deus, como por exemplo o próprio Samuel, que entre as suas três funções que ele exercia, uma delas era de uma autoridade diante daquele povo. Diz a Bíblia que ainda Samuel ele vai levantar em Berseba os seus dois filhos, Joel e Abias, para ser juízes naquela terra. E você conhece a história da Bíblia, diz a Bíblia Sagrada, que Joel e Abias, filho de Samuel, começaram a aceitar propina, e agora já não tinham mais o aval de Deus sobre a vida deles. Eu conjecturo essa história dizendo que os anciãos, ao olhar para Samuel, eles trazem à tona sobre aquilo que os seus filhos estavam fazendo. Parece que eu vejo um daqueles anciãos olhando e dizendo: Samuel, nós precisamos de alguém, nós precisamos de uma autoridade, porque os seus filhos, por exemplo, Samuel, estão aceitando propina, não estão mais fazendo conforme aquilo que era programado para que eles fizessem. Glória a Deus. E diz a Bíblia, resumindo a história, que eles apresentam a Samuel um homem, uma liderança, chamado Saul. Apresentam a Samuel e a Bíblia diz que o coração de Samuel entristece. E ele vai falar com Deus. E ao falar com Deus, ele questiona Deus dizendo: Senhor, o povo está me rejeitando. O povo já não me quer mais como autoridade espiritual na vida deles. Escolheram um rei, escolheram uma autoridade. O que eu faço, Senhor? Parece que eu vejo Deus aqui na introdução dessa mensagem, olhando a Samuel e dizendo: Samuel, o povo não está te rejeitando. O negócio não é com você, Samuel. Porque tudo aquilo que você faz nada mais é do que uma ordenança diretamente da minha parte para que você estabeleça para eles. Todavia, quando o povo te rejeita, o povo agora está virando as costas para mim, Samuel. Eu abro um parênteses aqui, porque quando nós olhamos a história da Bíblia Sagrada, nesse contexto a qual estamos inserindo nesta noite, parece que eu vejo, queridos irmãos, nos dias em que nós estamos vivendo, eu pude ver aí um monte de pessoas que nesse dia comemorativo apostataram-se da fé. Algumas fotografias de algumas lideranças, de alguns obreiros que não são da igreja, é claro, mas de outras localidades, que nessa data comemorativa apostataram-se da fé. Por quê?
porque agora estão dando ouvido àquilo que o seu ego está lhe apresentando. Já não tem mais uma preocupação em voltar-se à palavra de Deus. Por quê? Porque nesse tempo, chamado tempo da graça, na dispensação da graça, parece que o nosso Deus, numa ótica humana, é tardio em se irar contra uma pessoa. Mas a Bíblia diz que a ira pertence a Deus, que Deus ele pode até ser tardio em irar. A Bíblia diz o que? É lícito que o escândalo venha, mas todavia, ai daquele por quem vier o escândalo. E diz a Bíblia ainda que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Então entenda hoje, o foco principal, como foi falado com muita maestria pelo obreiro da casa, para muitas pessoas, o foco principal do 25 de dezembro foi comemorar o nascimento de Jesus. O foco de muitas pessoas, em todas as ruas, em todas as cidades, em todos os estados do Brasil, comemorar o 25 de dezembro congratulando-se com a família. Mas a verdade é que quando eu falava com Deus, como eu disse a princípio, com muita dificuldade, o Espírito de Deus, ele tomou de assalto o meu coração e disse para mim dizer à igreja do Senhor na noite deste dia. O Espírito disse: diga para a minha igreja que aquilo que é prioridade ainda é prioridade, aquilo que é a minha presença ainda tem que manter na minha prioridade. Sabe por quê? Porque mais do que comemorar uma data comemorativa, nós precisamos carregar a presença de Deus conosco. Veja que Saul, se eu pudesse aqui esticar um pouco mais a minha introdução, eu poderia dizer que Saul, durante um período da sua trajetória, ele até teve a aprovação de Deus. Eu digo isso com proporção daquilo que eu li, quando Deus, a Bíblia diz que Deus ele falou com Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei. Ou seja, mesmo que o povo escolheu, mesmo que não foi um direcionamento de Deus, só acontece as coisas com a permissão daquele que fez o céu e a terra. Alguém se preocupa, não saiu do jeito que eu queria, a liderança não é do jeito que nós havíamos planejado, as autoridades do nosso país não está de acordo com aquilo que eu achei que teria que estar. Mas entenda uma coisa: o que acontecer ou deixar de acontecer, a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus, ainda que seja para juízo ao povo, ainda que seja para que Deus venha tratar com o povo, mas Deus ele vai sempre ter uma palavra final diante de uma escolha de um homem. Então a Bíblia diz, parece que eu vejo aqui a oportunidade que foi dada a Saul de carregar uma bela história de intimidade com Deus, de carregar com ele princípios daquilo que Deus havia estabelecido para a vida dele, em um governo monárquico, em uma liderança de um homem que vinha estabelecer leis para o povo, que tinha voz ativa diante da sociedade. Mas veja o capítulo 15, a Bíblia vai dizer que foi o capítulo da rejeição. Eu posso chamar o capítulo 15 o capítulo da rejeição, e eu também posso chamar o capítulo 16 como o capítulo da aprovação. Porque no capítulo 15, Samuel ele vai lembrar Saul. Ele vai começar aqui a escrita dizendo: olha aqui, eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungir como rei de todo Israel. E eu venho aqui trazer uma palavra de Deus para você, Saul. Eu tenho uma ordem direta de Deus para você, e a ordem é essa. Chegou o dia em que Deus quer a destruição dos amalequitas por terem perseguido o povo de Deus na saída do Egito. Olha como que Deus ele trabalha, ele trata, como diz alguém, ele pode até tratar no tempo do homem, mas Deus ele nunca falha. Vai chegar a hora certa de Deus fazer a coisa certa para que o nome dele venha a ser exaltado. Olha Deus se lembrando, os amalequitas perseguiram o meu povo, os amalequitas foi problema para o meu povo. Faz o seguinte, diga para Saul destruir tudo que for deles, criança, recém-nascido, animal, homem, mulher, matem todos.
E olha que coisa extraordinária. Parece que eu vejo aqui o profeta indo até em direção ao rei Saul e dizendo a ele: Saul, a ordem de Deus é essa: destrua os amalequitas e destrua também tudo que for deles. Tudo que pertenceu aos amalequitas, a ordem direta de Deus é para destruir. Mas a leitura já trouxe para nós clareza que Saul, ele convoca os seus soldados. Saul agora ele vai procurar aquilo que é de melhor dos amalequitas. Por exemplo, ele pega Agag, que era o rei dos amalequitas, e poupa a vida de Agag. E a Bíblia vai dizer na sua tradução e leitura que Saul agora ele vai pegar os melhores animais que tem dos amalequitas, aquilo que era atrativo aos olhos do homem, e ele vai poupar. Ele vai levar em segurança. Ele vai levar como quem estivesse dando proteção e não dando ouvido à voz de Deus. Deus disse: destrói tudo. Ele disse: não, eu vou fazer do meu jeito, porque do meu jeito é melhor. Porque o homem olha aquilo que está por fora. Os valores são contabilizados naquilo que é atrativo aos olhos. E Saul poupa alguns utensílios dos amalequitas. E o versículo que nós lemos aqui, no capítulo 15, versículo 10, o Senhor vai trazer uma exclamação a Samuel, dizendo: Samuel, eu me arrependo de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou. Olha a interpretação de texto. Ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Porque seguir as instruções de Deus, quando as coisas é favorável a mim, é muito fácil. Seguir as instruções de Deus, quando aquilo me conforta, é muito fácil. Agora, seguir as instruções de Deus, quando de alguma forma vai tocar naquilo que massageia o meu ego, aí sim eu posso me identificar como eu sou ou eu não sou de verdade. Isso aqui não é uma conversa de alguém, é Deus falando. É o próprio Deus que diz: olha aqui, Samuel, eu me arrependo de ter posto ele como rei, não escolhido. Eu me arrependo de ter autorizado ele. Deus está dizendo: eu poderia ter matado ele naquele momento. Eu poderia ter aberto a sepultura para ele, mas eu me arrependo. Por quê? Porque já não dá mais ouvido à minha palavra, já não estabelece mais as ordenanças daquilo que eu estabeleci para ele. Ai daquele que se reconciliar contra aquilo que Deus tem para fazer na vida. Ele abandonou o Samuel. Ele também não seguiu as minhas instruções. E diz a Bíblia que Samuel ficou irado. Eu pulei aqui um pedaço da leitura, mas a Bíblia diz que de madrugada Samuel foi ao encontro de Saul. Ficou irado. E Samuel, como profeta, ele foi resolver a minha ordem. Eu vou resolver esse problema. Diz a Bíblia que ele vai ao encontro de Saul de madrugada. E disseram para ele: olha aqui, Saul, ele foi para o Carmelo. E alguém disse para ele assim: depois ele foi para Gilgal. Ele foi para o Carmelo, depois foi para Gilgal. E diz a Bíblia que quando Samuel encontra Saul, ele diz assim: olha, o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Isso aqui foi a conversa que Saul disse para Samuel, pensando que o profeta é enganado, né? Quem encontra Samuel fala: Samuel, o Senhor te abençoe. Quer dizer, muito obrigado por você ter trazido a mensagem para mim. Que bênção, eu segui exatamente como Deus ordenou para eu seguir. Aí a Bíblia diz que Samuel perguntou: mas que barulho de ovelhas é esse que eu estou ouvindo? E que negócio é esse que eu estou ouvindo também? Mugido de bois. Meu ouvido está ouvindo o mugido de bois. Aí Saul vai contar para ele. Eu estou mostrando essa história porque a Bíblia diz que Saul vai contar para ele: olha, os soldados, sabe aquela uma que não resolve o problema que é dele, que é jogar nas costas dos outros? Os soldados trouxeram os amalequitas e eles pouparam melhor.
das ovelhas, dos bois, para sacrificar ao Senhor. Quer dizer, a desculpa final é que era para adorar a Deus. Mas Deus não aceita a adoração de qualquer maneira. Não. Para que o sacrifício venha a ser recebido por Deus, o altar tem que estar preparado, o altar tem que estar em dia. Deus não aceita apenas uma adoração da boca para fora, porque da boca para fora eu posso cantar, da boca para fora eu posso pregar, da boca para fora eu posso tocar, da boca para fora eu posso profetizar, da boca para fora eu posso dizer que eu estou vendo os sinais de Deus, mas eu quero ver o que sai de dentro para fora, é o que faz a diferença. Aí a Bíblia diz que Samuel falou: Saul, fica quieto. Cala a boca, Saul. Eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Deus sempre tem resposta para aquele que clama a Ele. Eu abro um parênteses aqui, se eu estou pregando para alguém que está clamando a Deus por alguma causa, o Senhor vai te visitar esta noite, porque a palavra está sendo pregada agora. Deus está dizendo, Ele vai te visitar, e Ele vai contar segredos para você que Ele não conta para mais ninguém. Ele vai te contar coisas extraordinárias, que talvez alguém queria até ficar sabendo, mas não vai. Sabe por quê? Porque ao invés de clamar a Deus, estão se apostatando-se na fé. O Senhor te trouxe aqui para te dizer: ei, eu tenho uma grande obra contigo nessa terra. Se existem muitos que estão se apostatando, se existem alguns que não estão guardando a tua primogenitura, recebe o que eu te dei, porque eu vou mostrar que eu sou Deus da tua vida. Fica quieto, Saul, porque eu vou contar para você o que o Senhor me falou esta noite. Aí Saul ficou curioso. Então diga para mim, Samuel. E eu vou ler, apenas preste atenção no que eu vou ler que você vai gostar. E Samuel disse para ele: olha, escute aqui. Embora pequeno aos seus olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? O Senhor ungiu como rei sobre Israel e enviou uma missão, ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerrei contra eles, até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que você se lançou sobre o despojo e fez o que o Senhor não aprova que você faça? Irmãos, olha que palavra interessante. É um profeta falando com um rei. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Eu sei que Deus tem falado aqui nessa igreja, através de louvor, através de pregação, através de saudação, que Deus vai levantar e está levantando uma geração de profeta nesse lugar. Eu quero te dar um conselho, profeta. Eu quero te dar um conselho, profetisa. Não tenha medo de falar a verdade. Não tenha medo de abrir a boca e pregar a verdade. Sabe por quê? A verdade é verdade, igual a quem doer. Se alguém não gostar da verdade, é porque está vivendo a mentira. E quem vive na mentira tem que se converter para poder morar no céu de glória. Mas o que vão falar de mim? Quem fala de você não tem a marca do buraco nas mãos que foi pregado na cruz. Então manda para outra maneira, porque o negócio é com Deus. Foi Deus que te levantou, foi Deus que te escolheu para pregar a verdade. Prega a verdade, fala a verdade. A verdade é quem liberta. Enviou uma missão, Saul. E a missão é para que você destrua todo o povo. Aí o Saul disse: mas eu obedeci o Senhor. Porque o mentiroso sempre vai ter uma desculpa, uma mentira em cima da outra. Ele vai tentar remendar, vai tentar costurar. E daqui a pouco ele não consegue mais segurar a mentira dele. Ele mesmo desmente, ele vira aqui com um angu de caroço. Não sabe o que vai fazer. Ele diz: olha aqui, não, Samuel. Eu obedeci o Senhor. Eu cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agai, o rei dos amalequitas, mas eu exterminei os amalequitas. Ele quer mostrar, né? Só vantagem. Ele só quer contar vantagem, mas ele não vai contar que ele fez
errado. Não era para poupar a vida de Acabe. Mas por que eu estou contando essa história? Por que o Senhor me fez me atentar ao capítulo de número 15? Porque aqui a Bíblia está falando de alguém que não estava preparado para aquilo que ele assumiu, que não estava de acordo com aquilo que o céu havia estabelecido. Já começou errado. Já não querem mais ser governado por Deus. Deus já não tem mais voz ativa. Levanta alguém. Quem? Aquele lá que é mais bonito. Vamos levantar por aparência. Nós não vivemos por aquilo que vemos, vivemos por fé. Viu? Você vive por fé. Talvez alguém não te dá um valor, alguém não sabe da tua luta, alguém não sabe o que você enfrentou para chegar até aqui. Eu tenho uma missão de pregar uma palavra de bênção sobre a tua vida nesta noite. Não se preocupe com o que Saul está fazendo. Não. O teu negócio é com Deus. E a Bíblia fala que Deus reprova Saul. Deus fala, Samuel, no capítulo 16, até quando você vai ter dor de Saul? Até quando você vai ficar irritado com Saul? Até quando você vai parar de dormir por causa de Saul? Sendo que eu já rejeitei. Sabe, meu Deus, o que Deus falou para mim? Em algumas orações que me pediram para esse final de ano. Meu Deus do céu. Eu estou ao vivo, talvez alguém vai até me escutar lá. Se não gostar, se converse, que é melhor. Deus falou para mim, não perca tempo com quem eu nunca provei. Só diz que é e nunca foi. Só tem tido e não é nada. Perca tempo não. Por quê? Porque se você pega a prova com a mão, aí a prova dele vira a sua prova. Você não dorme de noite, o camarada está lá, roncando, com a barriga para cima. E você está, meu Deus do céu, o diabo está atormentando, a luta travada. Por quê? Porque você tocou naquilo que Deus já não quer que toque. Sabe o que Deus falou para mim? Eu sei que você crê que Deus fala comigo ainda. 2023 vai sacudir a oliveira. Só vai permanecer no ramo aquele que tem raiz, aquele que tem estrutura, aquele que está construindo uma história. Eu não estou dizendo somente aqui na igreja, não. Eu estou dizendo, o Senhor falou para mim, não se assuste com o que você ouviu falar em 2023. Viu? Grave essa mensagem, porque Deus vai sacudir a oliveira, a lápia suribicão da lápia, porque tem muitos que se dizem sem, não é. Tem muitos que se titulou, mas Deus nunca aprovou. Deus vai levantar uma geração que é escolhida por Ele. E olha que a geração que Deus escolhe, eu não faço você identificar. A geração que Deus escolhe é aprovada pelo povo. Já pegou o negócio aí? A geração que Deus não escolhe dentro desse texto é aquela que o povo já escolheu faz muito tempo. Mas a geração que Deus escolhe é aquela geração que nunca ninguém deu uma moeda furada por ele, nunca ninguém valorizou, nunca ninguém deu credibilidade, nunca ninguém olhou para ela ou para ele como se viesse alguma coisa. Não. Sempre viu como sola de sapato. Eu vim pregar para uma geração de anônimos. Eu vim pregar, está incluído também, para uma geração de esquecidos do homem, mas lembrado por Deus. Deus lembrou de você. Ele vai levantar a tua história, porque Ele tem obra para fazer na tua vida. A geração que Deus escolhe, ela nunca vai ser muito bem-vinda em alguns ambientes que você vai identificar comigo nesse texto. Viu? A geração que Deus escolhe, ela sempre vai ser apontada como alguém diferente. Olha, diferente. É santarrão demais. É radical demais. Eu acho que tem que dar uma melhorada. Eu acho que tem que dar uma moldada, porque desse jeito aí não vai chegar em lugar nenhum. É a geração que Deus escolhe. Aleluia! Lembra de Davi, capítulo 16? Depois de todo esse ângulo de caroço que Saul faz, Deus fala, já desaprovei. Abandona isso, meu filho. Perde tempo isso não. Porque enquanto Deus vai falar com alguém agora, enquanto você perde tempo com um negocinho que não acrescenta na tua vida, você está perdendo a oportunidade de coisas grandes, coisas maiores, coisas que vai ser exaltado o nome do Senhor através da tua vida. Aí você está comigo.
assim, eu pensei que fosse assim, porque antigamente era assim. Quem vive de passado é museu, corta o cordão umbilical e vamos partir para o que Deus tem para fazer na tua vida e através da tua vida. Samuel, eu já rejeitei. Pega um chifre de azeite e vai a Belém. Vai na casa de Jessé, porque dentre os filhos dele eu escolhi um rei para reinar o meu povo. É diferente de alguém ser aprovado para alguém ser escolhido. Alguém pode ser aprovado porque no momento da aprovação não tem outro para ocupar o lugar. Alguém pode ser aprovado porque as suas habilidades na vaga que foi lhe proposta, ela é compatível. Mas quando alguém é escolhido, o escolhido sempre vai ter que passar por um processo de aprendizado. O escolhido, talvez o currículo dele não bate com o perfil, mas alguém escolheu porque não olhou o que estava por fora, mas olhou o que estava por dentro. As escolhas que você teve na vida, que alguém te escolheu em alguma área, não é pela sua qualidade por fora, é pelo que a vida tem de você. Porque aquele que é escolhido por fora, a escolha dele é apenas um espaço de tempo. A escolha dele é sempre fracasso, sempre ruína. Saul reinou 40 anos, mas sempre Deus desaprovava. Fica adiante. Está por cima e Deus não está dando positivo. Aí Deus fala, vai até a casa de Jessé, eu vou levantar outra. Eu tenho uma escolha nova para fazer. Eu vou mudar o cenário, eu vou agir diferente. Mas olha aqui, características do escolhido de Deus. Tem características do escolhido de Deus. É aquele que está sempre na posição que Deus estabeleceu para ele estar. Aleluia! O escolhido de Deus, ele não se conforma com o mundo pequeno, ele quer aprender mais. Ele quer ler mais, ele quer estudar mais, ele quer orar mais, ele quer se consagrar mais, ele quer pagar mais preço. Para quê? Para viver coisas que os outros não vivem, para ter coisas que os outros não têm no mundo espiritual. Ele quer se aprofundar mais. Mas quando o escolhido de Deus, ele decide ser diferente, ele já não é mais bem-vindo na roda da família, ele já não é mais bem-vindo na confraternização de final de ano, ele já não é mais bem-vindo diante de algumas pessoas. Por quê? Porque alguém vê nele algo diferente, alguém vê nele um brilho que a outra pessoa não tem. E alguém que é escolhido de Deus, ainda que ele passe pelo processo da rejeição, ele não abandona sua identidade, porque ele sabe que quem escolheu foi Deus, o resto é conversa dela. O único naquele dia que não estava em casa era Davi. Cabe a nós, será que Davi era desse? De não perceber. Eu não estou ferindo o texto, eu estou interpretando na nossa realidade. O único hoje, todo mundo vai ficar em casa, você vai trabalhar. Por que tem que ser eu? É como se o pai dissesse, né? É porque o que vai acontecer aqui, você não pode estar presente, você pode estragar o negócio. Alguém está pensando que você vai estragar o projeto, mas mal sabe ele que a chave do sucesso para esse projeto é você. Alguém está pensando que você não encaixa no perfil, mas mal sabe ele que o que Deus tem para fazer, a vitória vai ser colocada na tua mão. Ele ou ela vai só comer no banquete se você estiver no ambiente. É você que é a diferença. Davi está lá, cuidando de ovelhas. Eu fiz aqui algumas anotações e já entro no final, que eu quero terminar mais cedo. Entre as inúmeras lições que esse texto vai mostrar para nós, a primeira lição que eu aprendo aqui é que o projeto ou resultado na vida de alguém só são positivos quando Deus assina embaixo. Aleluia! Pode ser um grande projeto, um pequeno projeto,
ele só vai dar certo com a canetada de Deus. Aproveita. Se Deus tiver no negócio, vai. Se Deus não tiver, pode tentar, que não vai dar certo. Lembra de Naamã? Lembrando aqui um pouquinho da história? Ele precisava de uma cura. E o remédio que foi dado a ele, pelo profeta Eliseu, era mergulhar no Jordão 7 vezes. Olha que diagnóstico, olha que receita de médico. O profeta Eliseu não vai nem atender. Vamos imaginar. Precisa ser curado da lepra. Imagina a nossa realidade. Se procura a cura na onde? No médico. Não é que Eliseu era médico. Não entenda a conjectura. A receita, dá a receita para ele lá. 3 mergulhos no Rio Jordão. Se ele fizer isso, ele é curado da lepra. A ótica humana era loucura aquilo ali. Mas Deus estava no negócio. Deus assinou embaixo. Porque quem falou tinha intimidade com Deus. É para mergulhar 7 vezes. Então vai mergulhar 7 vezes que ele vai ser curado. E o meu nome vai ser glorificado. Porque quando eu aprovo, quando eu assino embaixo, ainda que foge da lógica do homem, ainda que para alguém não tem lógica, ainda que para alguém parece loucura, quando Deus assina embaixo, está assinado e ponto final. A vitória é garantida pelo sangue de Jesus. E eu creio que até o domingo que vem Deus tem vitória extraordinária na vida de pessoas que me ouvem nessa noite. Até o final Deus te ama ainda. O que Deus tem para fazer é coisa grande, é coisa maravilhosa. Sabe por quê? Porque Ele assina o seu projeto. Só dá certo se Deus tiver um negócio. Eu disse aqui um dia desse, eu vou dar conselhos aqui. Eu nunca dei conselhos, eu vou dar alguns conselhos baseados nisso. Saiu procurar um trabalho, o que eu faço, pastor? Vai para a oração. Pede a direção de Deus. Senhor, me direciona. Me abre uma porta para que seja bênção na minha vida. Por quê? Porque se Deus não direcionar, eu trabalho 2 meses numa empresa, 3 na outra, 4 na outra, 5 dias na outra, 6 meses na outra. Eu nunca paro em lugar nenhum, porque não foi direcionado por Deus. Quer se mudar de um ambiente para outro? Vai orar. Deus, prepara para mim o jeito que for para ser glorificado o teu nome, Senhor. Mas se Deus falar, não é agora, ouça a voz de Deus. Aí eu vou abandonar o meu emprego. Não, se fosse por mim, eu já tinha abandonado o meu para cuidar da obra. Eu estou só esperando a voz dele, porque eu não posso fazer nada que ele não quer que eu faça. Porque aquilo que eu faço da minha própria natureza, o resultado é caótico, o resultado é problema. E depois não adianta orar e dizer, Senhor, me ajuda, Deus fala, se vira, porque foi você que trouxe problema. Ele é seu. Olha a Deus. Direcione-se com Deus. Pastor, ora por mim, eu estou pensando em fazer assim, pastor. Eu quero saber o que Deus fala. Será que Deus aprova? Vamos orar. Vamos tirar uns 3 dias, uma semana de oração, vamos orar para Deus preparar. Se for de Deus vai dar certo, se não for, não vai dar certo. Você fica tranquilo, pastor. É assim que você vai ter sucesso na vida. A segunda verdade que eu aprendo nesse texto. Davi estava pastoreando ovelhas. Nesse caso aqui, no capítulo 16, eu já preguei algumas mensagens nesse texto. Ele estava cuidando das ovelhas que ficavam no ambiente menor. E a Bíblia mostra para nós que depois da unção de Davi foi ungido por Deus dentro da casa dele, mas ele não assumiu o trono de imediato. Por quê? O seu sucesso não depende da desgraça e da queda de ninguém. Porque no tempo que Deus vai vir para a palma da sua mão, que paz. Fica tranquilo. Pastor, Deus falou que vai fazer, pastor. Eu já até vi em sonho, pastor, mas parece que o negócio está indo para outro rumo. É Deus preparando o ambiente para ficar maior para você tomar posse da tua vitória depois. Fique em paz. Fica tranquilo. Só apenas confia em Deus. Davi foi ungido a rei, mas ele voltou. Ainda que ele teve a oportunidade de matar Saul na trajetória, mas ele
ele ficou tranquilo porque ele sabia que quem escolheu ele foi Deus, quem estabeleceu para ele uma liderança foi Deus, e no tempo certo Deus ia de manifestar sobre a vida dele. Ó, eu sei, na verdade, aqui eu paro. Dentro da escolha de Davi, o seu nível de intimidade não depende de opinião de ninguém. É você e Deus. Alguém olha você, a sua maneira, e quer criticar você, quer questionar você. É você e Deus. É você e Deus, sua maneira de adorar é diferente. É você e Deus. Ninguém tem nada com isso. Porque talvez eu vou defender os dois lados da moeda em todos os ambientes. Porque talvez alguém que está pulando de uma perna só está com a vida fora do altar e quer questionar quem está adorando a Deus em silêncio. Quem não grita, quem não balanga os braços, quem não pula, quem não roda. E em contrapartida, às vezes quem não pula, quem não roda, quem não levanta os braços, está criticando quem pula, quem roda, quem balanga os braços. O teu nível de intimidade com Deus não depende da opinião de ninguém. Adore a Deus do teu jeito, exalte a Deus do teu jeito. Sabe por quê? Porque quem te aprova é Deus, quem te escolhe é Deus, e ponto final. Aleluia! Davi está cuidando de ovelhas. Os irmãos dele estão em casa. Davi está lá, escondido da família. Já que o ovelha está lá escondido, grande ovelha, nem sabe o que passa na casa dele, nem sonha no cenário que Deus está preparando para ele. Sabe o que o Espírito de Deus fala para mim? Tem pessoas que estão ouvindo, eu vou pegar essa palavra para mim também, Jesus, que você nem sonha o cenário que Deus está preparando para você. Lembrando que a surimicaia, a labrator que ande canta lá, a surimicanda lá na porca, não ia para a surimicanda lá, e a surimicaia. Eu senti a presença de Deus nessa palavra profética. Você nem imagina o cenário que está sendo preparado para você, para a tua honra, para Deus levantar o teu nome diante dos seus. Quando que adorava a está lá Davi cuidando de ovelhas. O profeta vinha, a Bíblia fala que ele conversa com Jessé. Fala, Jessé, a verdade é que eu vim aqui porque Deus me deu uma ordem que dentre os seus filhos ele vai levantar um novo rei para governar Israel. Imagina, eu imagino. Jessé pergunta, mas e Saul? O que aconteceu? Não aconteceu nada. Deus desaprovou ele. Mas Deus está levantando alguém. Porque a primeira escolha não é aquela escolha que alguém recebe publicamente, é aquela que recebe no secreto. No público quem mandava era Saul. No secreto quem Deus estava levantando era Davi. Viu? Em evidência quem estava com a coroa real era Saul. No anonimato quem estava cuidando de ovelhas e sendo escolhido por Deus era Davi. Olha que coisa linda! Parece que eu estou pregando para uma geração de Davis aqui nessa noite. Pessoas que estão no anonimato, pessoas que estão vivendo uma vida que só Deus para segurar você de pé, só Deus e você sabe como é que você chegou até aqui nesta noite. Mas fica tranquilo, sabe por quê? Porque Deus te escolheu. Você é escolhido de Deus. Olha só uma hoje, Jessé. Deus mandou eu aqui porque dentre os seus filhos ele vai levantar um novo rei para reinar Israel. E Samuel já foi logo querendo concluir o projeto. Resumindo para eu fechar. E diz a Bíblia que nenhum daqueles que estavam ali Deus aprovava. Samuel olhou e disse assim, eu acho que por certo vai ser aquele ali. Ele postura de rei, aparência de rei, se comporta como rei. E diz a Bíblia que toda vez que Samuel pegava um vidro de azeite, um chifre de azeite, né? Direcionava a mão na bolsa. Aí Deus falou, calma. Você está apavorado demais, profeta. Fica tranquilo. Não coloca a carruagem na frente dos bois. Você está olhando aquilo que está por fora. Você está valorizando a aparência. Vai errar de novo. Vai ser a mesma história, a mesma ladainha. Calma, porque eu não tenho aprovado esse, não tenho aprovado aquele, não tenho aprovado aquele, e tampouco menos aquele. Aí Samuel fala, meu
aqui, Deus aprovou para que eu ungisse ele a rei agora. Olha o esquecido sendo lembrado, ainda que de atravessar a garganta. Eu estou sentindo a unção de Deus sobre esta casa, irmão. Eu vou te dar 1 minuto para você sintonizar com o céu, para você entregar ao céu alguma coisa, para você dar a Deus aquilo que é dele por direito. Se você tem glória da glória, se você tem aleluia da aleluia, se você tem línguas estranhas, fala com Deus em mistério, porque Deus está conosco através do Espírito Santo, e Ele está dizendo: é tempo em que eu vou levantar a história de anônimo, é tempo em que eu vou levantar uma geração que vai fazer a diferença. Entre as qualidades que eu encontro em Davi, eu encontro uma da qual eu falei sobre ela nessa tarde com alguém, que é mesmo convivendo com pessoas de mente pequena, você tem que ter mente grande. Mesmo se lá no trabalho, na tua casa, na tua família, as pessoas que estão à tua volta durante o dia têm mente desse tamanhozinho, você tem que ter mente grande, porque Deus conta com quem tem mente grande, quem olha com os pés aqui, mas tem uma visão lá na frente. Não importa, não preciso de dinheiro, não preciso de padrinho, não preciso de porta, eu preciso de Deus, eu preciso de Deus. Deus e eu sou a maioria. Se você pensar assim, você vai chegar lá. Davi estava lá apacentando ovelha, mas estava salmodiando a Deus. Ele não dependia de ambiente para ser adorador. Não. Eu só sou adorador com oportunidade. Deus não escolhe esses. Não, eu só sou adorador se a nota estiver da altura que eu sei cantar, se tocar do jeito que eu achar que tem que tocar. Não, Deus não aprova isso. Deus aprova quem adora em tempo e fora de tempo. Está adorando a Deus, está lendo um livro, está estudando a Bíblia quando ninguém está vendo, mas depois alguém vem pregar. Está lá ensaiando em casa para cantar quando ninguém está vendo, para depois alguém vem cantar. É assim que Deus escolhe. Ainda bem que aqui não tem, graças a Deus. Vou cantar um hino. Mas eu não ensaiei, se eu errar, você não me perdoa. Se você não está cantando isso, aqui não fazer show. Eu vou cantar hoje na igreja, vou ensaiar o hino. Canta, ensaia um, ensaia dois, ensaia. Mas a voz não é bom, mas está ensaiando. O teu negócio não é quem está aqui, o teu negócio é com quem está lá. Ó. É Ele que vai receber. Enquanto você adora Ele aqui, Ele debruça na janela do céu numa conjectura minha. Ele faz assim, ó. Enquanto alguém está dizendo, Ele que vai sim, que está com a rachada, e Ele não sabe pregar, e Ele não sabe nem cantar. Ele está lá com os ouvidos na janela do céu dizendo: minha glória, meu filho, minha glória, minha filha, me adora mais, porque eu me coloco de pé. Enquanto você me adora, eu me coloco de pé no meu trono. Está cuidando de ovelha, mas está adorando. Glória. Né? Agora Saul está em evidência. Ei, mandando e desmandando, e Deus desaprovando. Glória a Deus. Isso aqui não é vingança de crente, não, isso aqui é Bíblia. Deus vai derrubar uma geração de Saul e levantar uma geração de Davi. Não, você não pegou, eu vou melhorar. Deus vai abater, porque Deus abate o soberbo e exalta os humildes. Ele vai abater uma geração de Saul e vai levantar uma geração de Davi nesse tempo. Davizinho anônimo, Davi mulher anônima. Deus vai levantar. Eu não sei, você não precisa saber, porque você segue o dono que você segue o dono daquele que sabe. Eu não consigo, você não precisa conseguir, porque o Deus que você serve é o Deus que consegue. Eu acho que não dá certo. Você não tem que achar, porque o Deus que você serve é o Deus que faz dar certo. Davi estava cuidando de ovelhas. No capítulo 15, Deus fala: Samuel, eu me arrependi.
Repetido de ver o moço só morrer. Repetido. Aí no capítulo 16, Davi cuidando de ovelha, Samuel em casa. Aí Jessé falando para o profeta: eu nunca imaginei que eu ia te falar isso, profeta, mas ainda tem um menor que está aposentando ovelhas. Talvez eu prego para alguém aqui nessa noite que você foi o único improvável da tua família. Meu Deus! Xalabracanda, Arabiaçuri, Bicanda, Lalolóia. Talvez você foi aquele, irmãos, eu prego isso com proporção, não tenho medo de pregar a verdade, está aqui a minha mãe, mas observa bem, eu tenho uma família grande na cidade de Mandaguari, muitas pessoas são da minha família. Você pode observar aqueles da minha família que vem da igreja, do medral parentesco, sabe por quê? Porque eu sempre fui o improvável da família, mas eu lá estou aí com quem me aprova, desaprova, quem aprovou foi Deus, e no tempo de Deus, querendo ou não, vão ter que ver a honra de Deus na tua vida e na tua família. Vamos ter que ver. Viu? Só se preocupam com aquilo que deu errado na tua vida um dia. Só sabem apontar aquilo que deu errado, mas não olha para a tua qualidade, aquilo que deu certo, que você olhou para o céu, que você entregou a sua vida a Cristo e disse: Senhor, eu me arrependo de ter errado, eu quero andar na tua presença. Isso não se valoriza. Mas não tem que faz parte do processo daquele que Deus escolhe. Aleluia. O Samuel é o menor ainda. Ainda tem o meu filho Rafinha no traço, está cuidando de ovelha. Aí parece que eu vejo o Espírito de Deus entrar dentro da casa de Jessé, dar uma volta, e a glória de Deus pegar Samuel, ele ficar possuído pela presença de Deus, e ele dizer assim: olha, aqui Jessé, então a ordem que eu tenho para você é essa, manda chamar o menino lá, manda buscar o menino, porque ninguém vai comer o banquete, ninguém vai sentar em volta da mesa para se alimentar, até que ele se apresente até nós. Manda chamá-lo, porque Deus tem uma obra na vida dele, Deus tem algo grande para fazer através da vida dele, e a presença dele é a que vai matar a fome de vocês, a presença dele é a que vai trazer honra para dentro dessa casa. Vão se lembrar de você, vão se lembrar de você. Como você não está entendendo, ouça isso com os ouvidos espirituais. Alguém vai se lembrar de você, porque você vai deixar um legado, você vai construir uma história no mundo espiritual. Alguém vai se lembrar de você, alguém sabe, vai ter que saber que Deus é Deus da tua vida, que Deus é Deus da tua chamada, que Deus é Deus da tua família, que Deus é Deus da tua história. O Deus que você serve não é Baal, não é Zera, não. O Deus que você serve não é Marduk, não. O Deus que você serve é o Deus de Israel, de Isaac, de Jacó, de Abraão, de Davi, de Moisés. É o Deus da fé e graça. E é Ele que está aqui para te dizer: eu tenho obra contigo na terra. Feche teus olhos, adorando ao Senhor, teu Deus, essa noite. Adora o Senhor, adora o Senhor. Há uma unção de autoridade sendo levantada aqui nesta noite. Eu não sei se você acredita, mas eu vou dizer: o Senhor está derramando dons espirituais aqui nesse noite, segundo de domingo, nessa campanha, uma carta para Deus. O Senhor está levantando, Ele está derramando a unção de autoridade com dons espirituais nesta noite. Se você sente a presença dEle ali, você vai olhar para o enfermo, eles vai ser
A glória de Deus desceu sobre a casa. A presença do Senhor está aqui conosco, querido. Eu já estou terminando, mas eu vou deixar 10 minutos ainda para você entregar a tua adoração ao Senhor e receber o impacto da glória de Deus. Receba aí agora, receba aí agora, receba aí agora, receba aí agora, receba, 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 receba a presença de Deus. Não se conforme com a vida que não tem resultado. Não se conforme, não. Não se dê por derrotado e por vencido, não. Porque o que Deus tem com você é coisa grande, é coisa extraordinária. Ei, se eu trouxe você. Deus vai renovar pessoas aqui hoje. Deus está renovando pessoas. Abre a tua boca e começa a falar com Deus. Começa dando glória, misturando com aleluia. Porque Deus vai te renovar aqui nesta noite. Os obreiros que me ladeiam me auxiliam neste altar. Eu profetizo a unção de Deus com dons espirituais. Os obreiros e obreiras que estão na lado da igreja. Eu profetizo a unção sobrenatural na mocidade desta igreja. Eu profetizo a unção sobrenatural nas irmãs desta igreja. Eu profetizo a unção do sobrenatural na coreografia desta igreja.
alguém ainda de olhos fechados? Eu tenho um recado de Deus para alguém aqui nesta noite. Deus não me mostra você, mas Deus me manda te dizer que através da tua adoração Ele está mudando o cenário. Ele está invertendo a fila. Mando que a Sulecaia. O vento de Deus, ele vai soprar no cenário. Mando que a Sulecaia. Vive Deus como vive a minha alma. Parece que eu ouço o soprar da boca de Deus, como soprou uma madrugada toda no Mar Vermelho e abriu aquele mar de ponta a ponta para o povo passar em terra seca. Ele está soprando em cenário aqui nesta noite. O mar vai se abrir, a labra canta, a labra súria. E olha que Deus está falando comigo aqui nesse momento. E com a abertura deste mar, meu Deus, livrai pecando, lamandúria. Eu tenho uma mensagem de Deus para eu finalizar. Deus vai abrir o mar. Escute-me. E na abertura deste mar, uns cruzarão e cantarão o cântico da vitória. Mas olha o que Deus está falando comigo aqui, queridos. Algumas coisas que estão escondidas vão vir à tona e começar a ser notadas. Lamante que a sulibicaia. Eu imagino com o recuo de águas, coisas que estão escondidas começam a ser percebíveis. Então eu estou pregando nesta noite para pessoas que vão cruzar em terra seca, mas a mensagem é direcionada. Não é para o dia que a igreja está cheia. Eu preguei isso com o diácono Adriano. Se Deus deu uma mensagem, entrega. Vai aparecer coisas que não podem aparecer. E como Deus é bondoso, estamos vivendo o tempo da graça. Ele finaliza esse culto te dando a oportunidade para dar uma geralzinha aí antes que o mar se abra. Dá uma geralzinha aí, como é que está o negócio? Não pense que Deus não está vendo, que Ele está vendo. O câncer vai ser exposto. A infecção, o pus, ele vai jorrar para fora. Você quer o remedinho da raiz de Jessé aqui hoje? Para ser curado de uma vez por todas? Para ser curada de uma vez por todas? Meu Deus, o que é isso, Jeová? Lamando aqui a Sulicaia. Mas Deus está falando, Ele precisa falar isso, porque a palavra dele é essa: o mar vai se abrir. O mar vai se abrir. Tem pergunta que entendeu. Viu? O que você precisa ajeitar aí? Dobra o teu joelho onde você está. Ajeite as coisas. Ajeite as coisas. Lamando ibicaço, lemando ibicada. Porque vai ser exposto por esses dias. Está na tua mão. Você decide ajeitar hoje ou você quer que alguém veja? Meu Deus. Meu Deus. Que o sangue de Cristo me cobre. Eu estou pregando que o mar vai abrir, Senhor. Mas o Senhor está mandando dizer que algumas coisas vão ser notadas. Vai ser vista algumas coisas.
Olive que andei, para tu que a suri me caia. Live churi me canta, lá e tu me casca. Live churi me ante, cooperado, que me assuria. Live churi me canto, le a suri me casca. Amate morte, le a suri me canta, lá na glória. Ndolele a suri me canta, lá na suri me caia. Shalamante fácia, demando me caia, dai to plassi. Ndolele que toque andasse, lamando me caia. No livro que andei assim me canta lácia. No pleito que andei, andai e tu que me cai. No livro me canta, lavanduri a casa. Lei pra tu me caia, malanduri a targa, me lo face. O mandori mi arte que me assuri me caia, lavandori, andai a suri me caia. O levanturi andei a canto, ali minha casa, lavanduri me caia. Noite andaia, suriricaia, nasce. Livranduri me casca. Não me giovamento come nada massa. Veja minha. Lavanduri me quente, ali me casca. Tenho eu contemplado, lembranduri me casca. A lauripiaduri me quente, pra tu que passa. As aflições que tens enfrentado no particular. Canoe Turi me canta lavandória. Elaia Turi me canta, Elabia Suri me canta lavassúria. Tenho eu contemplado, me canta, Elabia Suri me canta. A dedicação, o sacrifício, mas tenho eu também contemplado os que são e os que não são. Amanto pleito que andasse. E levanto a voz do meu servo para relembrar-vos sobre uma promessa desta casa. Lamandori cai desuri me canta lavandória. Os dias estão se findando. Levanto a praia suri caia. E levantei eu esta geração nesta pequenina cidade, neste estado deste Brasil, porque eu tenho uma grande obra para concretizar na vida de alguns de vocês. A Mabraia, o Levanturi de Casca, que tentou de diversas maneiras, agindo com seriedade, mas as portas não se abriam. Quando eu estabeleci esta obra, a labra compendácia, não pensei eu apenas nele. A laia que me faça, porque eu contemplava, levando em Micaia aqueles que eu enviaria para esta casa. De Calabia Suribicanda Lavandória. E para que vós saibas que eu sou Deus, que levanto a voz do meu filho nesta noite, lá para glória e me faça esta glória que eu derramei, lá para condenácia, é apenas uma fagulha, é apenas um pouco daquilo que eu tenho aqui na eternidade, mas a profecia se cumprirá. Porque eu levantarei, Calabandúria, Siricaia, uma geração de atalaias. Esse próximo tempo que se aproxima, Calabandória, Labrassúria, eu vou trazer improváveis. Eu vou levantar pequenos e eu vou honrar, Calabraia, a dedicação dos que estão levando a minha obra com seriedade. Digo ainda mais, igreja minha, derramo hoje uma unção de cura sobre esta casa. Pessoas com enfermidades ainda que não vieram à tona, eu estou curando hoje. Estou fazendo uma vistoria em algumas residências
calamandoflácia, porque uma obra foi feita contra esta casa, lamandecópias, e as retaliações ecoou na casa de alguns dos que lhe servem aqui na minha presença. Mas eu estou no controle. Eu abato hoje, lembrando que a fúria do diabo contra vossas vidas. E lá para a cópia, finalizo dizendo que eu estou colocando a casa em ordem novamente, porque esta casa é minha, esta igreja é